Por isso eu quero convidá-los a lerem comigo na versão NVT, Nova Versão Transformadora, esse texto, Marcos capítulo 1, dos versículos 2 a 8. Diz assim: Iniciou-se como o profeta Isaías escreveu: Envio meu mensageiro adiante de ti, e ele preparará teu caminho. Ele é uma voz que clama no deserto: Preparem o caminho para a vinda do Senhor, abram a estrada para ele. Esse mensageiro era João Batista. Ele apareceu no deserto pregando o batismo como sinal de arrependimento para o perdão dos pecados. Gente de toda a Judéia, incluindo os moradores de Jerusalém, saía para ver e ouvir João. Quando confessavam seus pecados, ele os batizava no Rio Jordão. João vestia roupas tecidas com pelos de camelo, usava um cinto de couro e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. João anunciava: Depois de mim virá alguém mais poderoso que eu, alguém tão superior que não sou digno de me abaixar e desamarrar as correias de suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Queridos, aqui em uma breve introdução a esse texto, quero lembrar que João era um evangelista nato. Por isso, ele não começa o seu evangelho como os demais autores. Tanto Mateus quanto Lucas, que também escreveram a biografia de Jesus, que começaram os seus evangelhos com uma genealogia. Marcos, pelo contrário, ele enfatiza de imediato as boas novas a respeito de Jesus Cristo. Ele faz questão de dizer logo que Jesus Cristo era aquele escolhido de Deus para trazer salvação ao mundo. Vejam que ao longo deste evangelho, por várias vezes, ele vai citar os milagres de Jesus. E ele faz isso para lembrar aos seus leitores que este Jesus que está curando pessoas é aquele que haveria de trazer cura definitiva ao mundo, conforme havia sido prometido aos antepassados. Portanto, essas boas novas que ele começa citando aqui, logo no início do seu evangelho, lembrando, as boas novas são as boas novas que haviam sido prometidas no período do Antigo Testamento. Motivo pelo qual, bem aqui, logo no versículo 2 e no versículo 3, ele já cita dois profetas. Na segunda parte do versículo 2, ele cita o profeta Malaquias. E no versículo 3, ele cita o profeta Isaías. Embora ele se refira aqui no texto, versículo 2, ele diz: Iniciou-se como o profeta Isaías escreveu. Ele não cita Malaquias, mas a primeira parte deste texto, desta citação que ele faz aqui, é do profeta Malaquias. E ele não cita nominalmente Malaquias, irmãos, por uma razão muito simples. Não é que ele esqueceu ou porque ele se enganou e disse que o texto tinha sido escrito por Isaías. Esse pedacinho bem aqui: envio o meu mensageiro adiante de ti e ele preparar o teu caminho, é uma citação de Malaquias que Marcos não aponta. Ele diz que tudo é de Isaías, Mas como eu estava dizendo, ele não é um engano ou um esquecimento da parte de Marcos. Ele não cita Malaquias porque, vejam bem, Marcos está escrevendo para a igreja de Roma, certo? Os romanos conheciam o profeta Isaías e não conheciam o profeta Malaquias. Então ele faz aqui uma citação ampla e geral do Antigo Testamento, falando do profeta Malaquias, do profeta Isaías, porque o profeta Isaías era bem conhecido entre os cristãos de Roma, enquanto Malaquias não era conhecido entre eles, talvez um ou outro. Por isso que ele faz esta citação geral, falando somente de Isaías, certo? Contudo, nós sabemos que ele está citando aqui estes dois mensageiros.
E aqui, essas duas citações de Marcos, citando primeiro o profeta Malaquias, Malaquias está falando de João Batista, quando ele diz assim: envio meu mensageiro adiante de ti, e ele preparar o teu caminho. Ele está se referindo a João Batista, que era o mensageiro prometido por Deus através dos profetas do Antigo Testamento. Aí na segunda parte, o profeta Isaías, na citação do profeta Isaías, este sim está apontando para a pessoa de Jesus Cristo. Então, versículo 2 fala de João Batista, versículo 3 fala primeiro de João Batista e em seguida do próprio Jesus Cristo. Bom, mas voltando aqui, queridos, vejam que no versículo 3, essa declaração de Marcos, quando diz que Jesus é o Senhor, né, quando ele diz assim: preparem o caminho para a vinda do Senhor, já é uma confirmação aos cristãos que estavam lá em Roma, de que este Jesus, de quem ele está começando a falar a partir daqui, é de fato o Messias, o Filho de Deus, é alguém que é divino. Vejam que Marcos, ele chama Jesus aqui de Senhor, e ele faz isso com um propósito muito, muito claro, porque no Antigo Testamento, esse título Senhor era usado para se referir exclusivamente a Deus. E Marcos está pegando aqui um título usado no Antigo Testamento para se referir a Jesus Cristo, que está traduzido na nossa Bíblia como Senhor, para que os cristãos de Roma pudessem entender que esse Jesus de quem ele fala é de fato divino, não é somente um homem. E embora Marcos tenha se esforçado para explicar isso, para deixar isso claro aos cristãos de Roma, de que Jesus Cristo de fato era divino, foi justamente essa condição divina dele que lhe trouxe grandes problemas, né? Trouxe grandes problemas para Cristo, porque foi exatamente quando Jesus se identificava como Senhor, se identificava como o Messias prometido, que ele era mais duramente perseguido. Certo? Inclusive, esta perseguição foi o motivo que o levou à morte, né? Porque toda vez que ele se identificava assim, isso despertava a ira dos seus opositores. Mas vejam que, desde o início, o ministério de pregação de Jesus Cristo lá pela Palestina provocou divisões. Não foram poucos os que se escandalizaram com ele. Quando as multidões começaram a vir até a ele, quando começaram a ouvir as boas novas, quando os excluídos, quando os esquecidos pelas elites de Jerusalém começaram a ouvir as boas novas de Jesus Cristo, isso também trouxe uma seríssima perseguição a ele, que só parou quando ele foi crucificado lá na cruz. Portanto, irmãos, olhando aqui de uma forma introdutória, nós vamos ver que João Batista pregava a necessidade do arrependimento, seguindo aquilo que os profetas do passado haviam dito, e agora esse arrependimento tinha como propósito levar as pessoas a receberem a mensagem do Salvador. Um arrependimento que, conforme nós podemos ver no texto, era evidenciado na vida dessas pessoas, tanto pelo batismo, quanto pela inclusão daqueles que até então haviam sido excluídos pelos religiosos da época. Então, quando Jesus Cristo chega, ele encontra o caminho preparado, ele encontra a mensagem de arrependimento sendo pregada, ele encontra João Batista antecipando a sua obra, fazendo a primeira parte, para que finalmente as boas novas pudessem ser pregadas definitivamente no mundo. E aí, com a chegada de Jesus Cristo, nós sabemos, ele começa a trazer uma mensagem que até então não se tinha ouvido, até então não se conhecia.
Afinal de contas, a religiosidade naquele momento havia se perdido e se encontrava totalmente confusa em meio a tantos rituais e a tantas leis e tantas tradições que os judeus haviam estabelecido. E finalmente, queridos, é sobre este Jesus profetizado lá no Antigo Testamento e anunciado por João Batista que o texto vai falar agora, vai apresentar agora. Por isso eu quero convidá-los a olharmos para 3 pontos, como de costume, a partir desse texto, os quais estão sob o título O Testemunho que Mudou a História. A partir desse título, eu quero abordar o primeiro ponto. O testemunho legitimado pelas Escrituras. Olhem aqui comigo, os versículos 1 e 2 dizem: Iniciou-se como o profeta Isaías escreveu: Envio o meu mensageiro adiante de ti, e ele preparará teu caminho. Ele é uma voz que clama no deserto: Preparem o caminho para a vinda do Senhor, abram a estrada para ele. A vinda do Messias havia sido prometida pelo próprio Deus no decorrer do Antigo Testamento. De maneira que a sua chegada não foi somente o cumprimento daquilo que havia sido predito antes, mas foi também uma legitimação de que aquilo que os profetas inspirados disseram no passado era verdadeiro. Não era apenas uma promessa, somente uma expectativa. Era algo que estava se realizando verdadeiramente ali. E embora as multidões e os muitos religiosos da época de Jesus não tenham percebido isso, irmãos, a chegada de Cristo não foi um evento isolado na história, não foi um acidente casual, mas foi a confirmação de tudo o que havia sido dito a seu respeito. Era o último passo daquilo que começou no Jardim do Éden, quando Deus falou ao homem e à mulher que ela haveria de ter um descendente que iria esmagar a cabeça da serpente. A partir dali, esta promessa foi progressivamente sendo anunciada geração após geração ao longo de toda a história da humanidade, registrada no Antigo Testamento, e finalmente estava se cumprindo ali naqueles dias, conforme registrado pelo evangelista Marcos. E este Marcos, ele faz questão de iniciar o seu evangelho dizendo aos seus leitores que o Jesus que ele estava apresentando a eles através desse texto, de fato era legitimado tanto pelas profecias quanto pelo testemunho daqueles que o haviam conhecido. Que ele não era um daqueles muitos profetas que sempre vagaram pelo mundo. Nunca faltou profetas no mundo, nunca faltou Messias no mundo, nunca faltou salvadores no mundo. Cada um tem o seu projeto, tem a sua proposta de salvar a humanidade, mas todos falham no cumprimento dessas promessas. Mas este Jesus que Marcos estava apresentando era aquele de quem se poderia obter provas contundentes, tanto pelo testemunho dos antepassados, por isso que ele cita Malaquias e Isaías aqui, quanto pelo testemunho da sua obra realizada no meio do povo, nos dias em que ele esteve sobre a terra. Vejam, o Novo Testamento, ele vai descrever o nascimento, a vida, o ministério, a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus, exatamente como foi predito pelos patriarcas, pelos reis, pelos profetas, exatamente como foi simbolizado nos sacrifícios e conforme poderia ser facilmente constatado em toda a escritura do Antigo Testamento. A encarnação de Jesus, irmãos, trouxe consigo tudo o que havia sido anunciado anteriormente, de maneira que quem olhasse para ele poderia constatar facilmente que as profecias a seu respeito haviam de fato se cumprido em sua pessoa. E aí, como eu disse, embora Marcos cite nominalmente somente o profeta Isaías, Marcos legitima a presença do precursor aqui,
que neste caso é João Batista, começando por uma profecia de Malaquias. Marcos está citando Malaquias capítulo 3, versículo 1. E o motivo de Marcos citar a profecia de Malaquias aqui, embora não o cite nominalmente, era porque em João Batista começava o cumprimento de tudo aquilo que havia sido dito a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Esta profecia de Malaquias, irmãos, ela foi proferida cerca de 400 anos antes da chegada de Jesus. Lembrem, Malaquias foi o último dos profetas do Antigo Testamento. Sua missão foi dizer aos seus contemporâneos, 400 anos antes, que o Messias viria. E ele fez esta profecia por conta da incredulidade em que o povo estava. O povo já fazia muitos anos que o povo tinha voltado do cativeiro babilônico, nada de grandioso acontecia, Jerusalém estava numa religiosidade terrivelmente decadente, o pessimismo havia tomado conta do povo novamente, o templo era um templo usado apenas para rituais, não havia vida religiosa de fato ali, de maneira que eles estavam um tanto céticos em relação ao cumprimento desta profecia. E aí Malaquias se levanta e diz que o Messias viria e seria anunciado por um profeta, que haveria de preparar o caminho dele. E Marcos vai citar esta profecia de Malaquias aqui para dizer que João Batista, aquele que estava pregando no deserto, era uma confirmação do que foi profetizado a respeito de Jesus, quando os profetas falaram a respeito do precursor que viria preparar o caminho do Senhor. Já a profecia de Isaías citada no versículo 3, ela está presente, ela é encontrada lá em Isaías capítulo 40, versículo 3. Marcos está citando Isaías 43. Esta profecia de Isaías, ela é ainda mais antiga do que a profecia de Malaquias. Ela é do século 7 a.C., cerca de 600 anos antes, tempo em que, anterior inclusive, à própria queda de Jerusalém para o Império Babilônico. E durante todo esse tempo, queridos, esses 7 séculos, em que entre a profecia de Isaías e a chegada de Jesus Cristo, foi um tempo em que Deus preparava o mundo para a vinda do Messias. De que forma? O apóstolo Paulo vai falar lá em Gálatas que Cristo veio na plenitude dos tempos. O que significa essa plenitude dos tempos? A plenitude dos tempos chegou quando Deus preparou o mundo com o uso da língua grega como a língua universal. O grego, na época de Jesus, o grego fazia a função que o inglês tem hoje. Quem sabia grego podia ir em qualquer lugar do mundo que era possível se comunicar. E Deus preparou o mundo com a universalização da língua grega para que todos pudessem ouvir o Evangelho, motivo pelo qual o Novo Testamento é escrito em grego. Embora tenha sido escrito na Palestina por judeus, mas foi escrito em grego para que todos pudessem ter acesso à leitura da Bíblia. Uma outra característica da plenitude dos tempos, além da universalização da língua grega, foi aquilo que é chamado na história de Pax Romana. A Pax Romana foi a capacidade que o Império Romano, que as forças militares romanas tiveram de estabelecer a paz no mundo. Em um mundo extremamente violento, marcado por um índice extravagante de mortes, de assaltos, de injustiça, o Império Romano conseguiu estabelecer uma relativa paz. Tornou as viagens marítimas mais seguras, tornou as estradas mais seguras e tornou as cidades mais seguras. Isso, queridos, permitiu que o trabalho missionário se espalhasse pelo mundo, se espalhasse por toda a Ásia, até que finalmente chegasse à Europa. E finalmente, uma terceira característica desta plenitude dos tempos é o zelo monoteísta dos judeus. Nos dias de Jesus, o que não faltava era religião.
Mas entre tantas, havia uma religião monoteísta, que era o judaísmo. E o judaísmo foi a base do cristianismo. Então foi por conta desse zelo monoteísta dos judeus que o cristianismo pôde se estabelecer. Então, vejam bem, entre a profecia de Isaías e a chegada de Jesus, Deus está preparando a plenitude dos tempos para que o Cristo chegasse e a sua mensagem se espalhasse por toda a terra. Nestes termos podemos dizer que o testemunho de Malaquias e de Isaías, aqui citados pelo evangelista Marcos, era uma legitimação de que a presença de João Batista, antecipando a chegada de Cristo e a própria vinda do Senhor, era uma confirmação de que aquilo que havia sido dito aos antepassados, de fato, era correto. De modo que os cristãos lá da igreja de Roma poderiam crer na mensagem que estavam ouvindo como sendo uma mensagem verdadeira. Haviam fatos, haviam provas, haviam cumprimentos que eram suficientemente contundentes para convencê-los de que este era o Messias prometido desde o início da humanidade. Queridos, o nosso segundo ponto, depois falamos do testemunho legitimado pelas Escrituras, nós temos um testemunho legitimado pelo próprio João Batista. Olha aqui nos versículos 4 a 6, ele diz assim: esse mensageiro era João Batista. Ele apareceu no deserto pregando o batismo como sinal de arrependimento para o perdão dos pecados. Gente de toda a Judéia, incluindo os moradores de Jerusalém, saía para ver e ouvir João. Quando confessavam seus pecados, ele os batizava no rio Jordão. João vestia roupas tecidas com pelos de camelo, usava um cinto de couro e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Bom, era comum, quando um rei ia visitar algum lugar, os súditos iam na frente preparar o lugar. É o que acontece até hoje, né? Quando um presidente vai visitar um outro país, a embaixada daquele país que está representada lá prepara a chegada para o presidente. Foi isso que João fez com Jesus Cristo. Ele preparou o caminho para o Messias, porque o Messias é o rei. E ele preparou esse caminho, não foi com honras reais, não foi como se esperasse um rei humano, mas foi pregando arrependimento ao povo, a fim de que os seus corações estivessem prontos para quando ele chegasse. Nós sabemos, irmãos, o texto deixa isso muito claro. João Batista era um homem simples, ao ponto de se sentir indigno até de desatar as correias das sandálias daquele a quem ele anunciava. E por que ele se coloca nessa condição tão humilde? Porque ele sabia da grandeza do Messias que viria. Mas vejam que ainda assim Jesus Cristo diz que não houve profeta maior do que ele, mostrando não a grandeza do próprio João Batista, mas a nobreza do ministério que ele exercia enquanto preparava o caminho para o Salvador. A satisfação de João Batista, irmãos, estava não em si próprio, não no privilégio que ele recebeu, mas estava em exaltar aquele que viria depois dele. O seu prazer era preparar o caminho do Salvador. A sua expectativa, vejam, era sair de cena quando Cristo chegasse. Não sem razão que ele diz: importa que ele cresça e eu diminua. Ele sabia da superioridade de Cristo e por isso ele anunciava que a partir da vinda do Messias, o seu ministério iria diminuir para que o ministério de Cristo pudesse crescer. Detalhe importante a respeito de João Batista é que a sua descendência, a sua linhagem era sacerdotal. Seu pai Zacarias era sacerdote de ofício no templo de Jerusalém. Mas vejam que o seu ministério foi como profeta do povo. Ele não pregava no templo, não pregava nas praças, não trabalhava nas cidades, mas ele foi para o deserto, porque ali era onde estavam os excluídos, os desprezados, aqueles que eram rejeitados pelos religiosos da época.
João Batista, irmãos, foi uma voz que clamou na aridez do deserto para um povo de um coração árido e de uma vida seca. E isto foi muito simbólico. O ministério de João Batista foi profundamente simbólico, porque, vejam, se nós lembrarmos bem, foi no deserto que o povo recebeu a lei de Deus. Foi no deserto, lá nos 40 anos de deserto, no tempo do Êxodo, que Deus estabeleceu uma aliança com o seu povo. Foi lá no deserto que eles viram os milagres de Deus e onde foram sustentados por 40 anos. João se identifica com este povo que era excluído, que vivia errante pela terra, que não gozava das benesses do templo e nem da religião oficial da época. Na verdade, ele se sentia confortável lá porque ele não precisava conviver com a hipocrisia religiosa dos líderes judeus das grandes cidades. Por isso, ele se sentia completamente livre para clamar por um povo que vivia em desespero espiritual, porquanto não havia quem os ensinasse. Lá no deserto, ele pregava com um profundo senso de urgência de que o tempo do Messias havia chegado, que a obra de Deus seria realizada, e isso exigia pressa. No entanto, era lá que ele dizia também que esta vinda do Messias haveria de aliviar o fardo religioso que aquele povo carregava, haveria de libertá-los da escuridão, da ignorância e conduzi-los para um novo tempo na história. Foi lá no deserto, irmãos, que João preparou o caminho do Senhor, proclamando a necessidade de arrependimento, de união entre os que viviam separados, a necessidade de corrigir os caminhos que haviam sido distorcidos ao longo da história. E a evidência desta mudança na vida daqueles que ouviam a mensagem de João estava no fato de que as pessoas se submetiam ao batismo depois de reconhecerem seus pecados e adotarem um novo princípio para as suas vidas. O resultado do ministério de João Batista, queridos, foi constatado pela forma como o povo aceitou a sua mensagem, pois, conforme nós podemos ver, vieram pessoas de todos os lugares para serem batizadas por ele, mostrando deste modo que entre aqueles houve realmente um despertamento de que um novo tempo havia chegado. Depois dos 400 anos de silêncio profético entre o profeta Malaquias e o profeta João Batista, agora aquela geração estava sendo acordada da sua sonolência espiritual e sendo preparada para a chegada do Messias prometido. João está cumprindo a profecia de preparar o caminho do Salvador. E mesmo adotando um estilo incomum, diga-se um estilo incomum até os dias de hoje, né? Conforme nós podemos ver pelas vestes que ele usava e pela alimentação com a qual ele se sustentava, além do fato de pregar em lugares inóspitos, a mensagem precursora de João a respeito do Messias, queridos, realmente mudou a vida de milhares de pessoas, atraiu multidões carentes da verdade, porque eles viam como legítima a mensagem que ele anunciava a respeito do Salvador, motivo pelo qual seu ministério se tornou tão popular entre seus ouvintes, enquanto era ignorada nos grandes centros urbanos. A sua mensagem foi tão poderosa que mesmo em condições hostis, conseguiu trazer pessoas de longe que afluíam a ele enquanto se arrependiam de seus pecados. Por isso podemos dizer, o testemunho de João Batista legitimou a vinda do Salvador, porque ele cumpriu devidamente aquilo que foi dito ou predito a seu respeito. O nosso terceiro ponto, irmãos, depois que falamos da legitimação pelas Escrituras e pelo ministério de João Batista, o nosso terceiro ponto eu quero falar do testemunho legitimado pela pessoa do próprio Cristo. Os versículos 7 e 8 dizem assim: João anunciava: depois de mim virá alguém mais poderoso que eu, alguém tão superior que não sou digno de me abaixar e desamarrar as correias de suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito
Santo. Vejam, as Escrituras deixam bem claro a proximidade e a relação de parentesco que havia entre Jesus e João Batista. Se lermos o Evangelho de Lucas, vamos ver isto muito claramente. Deixam claro também que a sua origem era de uma linhagem sacerdotal. Isto significa dizer que ele poderia ter melhores condições de trabalho. Porém, isto também não foi motivo pelo qual ele quis se favorecer. Porque em vez de procurar lugares nobres e confortáveis, certamente ele teria um lugar no templo, porque o seu pai era sacerdote. Ele buscou justamente o povo que vivia longe do templo, que vivia longe das sinagogas, que vivia longe dos sacerdotes, esquecidos dos líderes religiosos e que eram desprezados pelas condições e pelos lugares em que viviam. Mas mesmo nestas condições adversas, como já dito, ele foi bem sucedido no seu ministério. Mas não necessariamente, queridos, pelo número de pessoas que ele arrebanhou, mas pela mudança de vida que a sua mensagem provocou na vida das pessoas. E a razão pela qual a sua mensagem foi tão poderosa estava especialmente no fato de que a sua mensagem correspondia à sua vida. A sua conduta, o seu testemunho eram suficientes para dizer que aquilo que ele ensinava era de fato verdadeiro. Razão pela qual João Batista nunca precisou reivindicar para si algum crédito pessoal ou alguma recompensa pelo seu trabalho. Ele estava ali com o coração disposto a fazer aquilo para o qual ele foi vocacionado para fazer. No seu ministério, João Batista tinha como propósito exaltar única e exclusivamente a Cristo e não a si mesmo. Ele sabia que aquele que viria depois dele era muito maior. Ele sabia que ele não era a luz do mundo, era apenas uma vela que ardia no deserto. Ele sabia que era finito, mas que falava de alguém infinito. Ele sabia que ele era mortal, mas que ele falava de alguém que era imortal. Ele sabia que ele era temporal, mas falava de alguém que era atemporal e eterno. Por essa razão, irmãos, o seu ministério foi reconhecido como o maior dentre todos, porquanto ele legitimava a chegada de alguém realmente mais poderoso do que qualquer outra pessoa que pisou nesta terra. Era o Filho de Deus, era o Filho divino do Senhor. Por isso João falou dele como alguém tão singular, mas tão singular que ele sequer era digno de desatar-lhe as sandálias do pé, mostrando que seu poder era uma prova cabal de que ele realmente era o Messias prometido que inaugurava um novo tempo e uma nova história no mundo. Quando Marcos fala de João Batista nestes termos, irmãos, ele está falando aos seus leitores que João estava anunciando Jesus de um modo completamente diferenciado. Ele está fazendo um contraste entre quem anuncia e entre quem é anunciado. João se coloca nesta condição de humildade porque ele está falando do unigênito Filho de Deus, para que não houvesse dúvidas de que ele era realmente diferente de toda e qualquer pessoa que passou pela terra, para mostrar que ele é o soberano, que é aquele que tem proeminência sobre tudo, que tem autoridade sobre a natureza, sobre os demônios, sobre as enfermidades, inclusive sobre a própria morte. Esse contraste entre João e Jesus era para mostrar que a autoridade de Jesus está presente igualmente no céu, assim como na terra. Por isso, aquilo que eles falavam a respeito dele era de fato uma mensagem legítima. Vejam que João acrescenta, além de tudo, mais uma informação a respeito de Jesus. Ele fala não somente do poder de Jesus e da autoridade de Jesus e da soberania dele sobre o mundo, mas ele fala da singularidade do batismo que Jesus realizaria. Porque enquanto o seu batismo era simbolizado pela água,
o batismo de Jesus seria marcado pela presença do Espírito Santo, conforme ele diz aqui no versículo 8. E o batismo com o Espírito Santo era uma experiência singular que aquelas pessoas iriam conhecer, porque até então eles não tinham consciência do que isto significava. Aproveitando aqui, queridos, uma nota teológica breve: o batismo com o Espírito Santo, a que o texto se refere, e que a Bíblia de um modo geral se refere, trata da experiência da inclusão da pessoa no corpo de Cristo. É aquilo que Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Vejam, em nenhum momento a Bíblia trata o batismo com o Espírito Santo como uma experiência distinta da conversão, mas é a própria conversão acompanhada da capacitação dada pelo Espírito Santo para que a pessoa testemunhe do Evangelho. Conforme nós podemos ver também, aquela declaração lá em Atos capítulo 1, versículo 4 a 8, onde mostra pessoas sendo convertidas e capacitadas pelo Espírito Santo. Isto é o que a Bíblia chama de batismo com o Espírito Santo. Uma experiência única e definitiva na vida da pessoa que acontece no ato da conversão. Isto implica dizer, queridos, que a chegada de Jesus ao mundo provocou mudanças jamais vistas na história. O seu testemunho, o seu ministério, a sua vida e todos os atos que ele realizou foram não somente uma confirmação, mas uma legitimação de que ele realmente era o Filho de Deus. Foi isso que Marcos ensinou aos seus leitores a respeito de Cristo, para que eles pudessem entender quem era este que eles havia tirado da perdição eterna e os colocado no reino da sua maravilhosa luz. A intenção de Marcos, quando apresenta Jesus nestes termos, irmãos, era dizer aos cristãos romanos que o Cristo era tanto a confirmação do que havia sido dito, como ele por si só já era um testemunho autêntico dessa verdade. A sua presença por si só já legitimava as profecias e o cumprimento destas profecias ali naquele tempo presente. Portanto, podemos ver rapidamente que as Escrituras testemunham a respeito de Jesus Cristo. João Batista testemunhou a respeito de Jesus Cristo e o próprio Cristo testemunha a respeito de si mesmo. Diante disto, queridos, eu quero caminhar aqui para a nossa conclusão, trazendo aqui 3 breves aplicações para a nossa vida. E a primeira delas é que nós devemos sempre lembrar que Deus providenciou para nós que estamos reunidos aqui hoje, Deus providenciou o mesmo testemunho que os profetas deram a respeito de Cristo. De maneira que aquilo que eles disseram continua sendo verdadeiro até hoje, porque o testemunho dos profetas está presente entre nós hoje, através da Bíblia, pela providência de Deus, para que nós possamos acreditar da mesma forma que os crentes do Antigo Testamento acreditaram na vinda do Messias, da mesma forma que João Marcos acreditou que ele realmente era o Messias, para que nós possamos acreditar da mesma forma que João Batista acreditou que estava preparando o caminho do Messias verdadeiro, para que nós possamos acreditar, irmãos, da mesma forma que os cristãos de Roma acreditaram e que toda a igreja acreditou ao longo dos últimos 2000 anos. Afinal de contas, nós estamos falando de um testemunho verdadeiro e real a respeito de Cristo, um testemunho legítimo a respeito do Salvador. A segunda aplicação, irmãos, é que até hoje Deus continua usando pessoas para falar ao mundo a respeito de Jesus. Naqueles dias foi João Batista, depois João Marcos. Hoje somos nós. Nós já não falamos mais profeticamente como João Batista falou e não falamos mais da forma inspirada como João Marcos falou. Mas nós temos as Escrituras que nos ensinam como falar de Cristo.
Nós temos as Escrituras que nos dão provas de que Ele veio ao mundo para começar um novo tempo na história. Portanto, queridos, nos comprometamos a falar de Cristo com palavras, com atitudes e com um testemunho fiel, porque assim como foi naqueles dias, são muitos os que também precisam conhecê-lo até os dias de hoje. E a terceira aplicação, irmãos, é que Jesus continua o mesmo até hoje. Ele continua igualmente poderoso, nunca mudou. Nós podemos provar isso pela forma como Ele transformou a nossa vida, como Ele nos salvou do inferno e nos deu a vida eterna. O Cristo que João Batista anunciava, queridos, é o Cristo que nós professamos. O Cristo de quem João Marcos falou aos romanos é o Cristo que nós professamos. Portanto, falemos de Cristo com a alegria e a convicção que esses homens falaram. Não sejamos vacilantes. Afinal de contas, estamos testemunhando, estamos falando do Salvador de nossas vidas. Que Ele, na sua graça, nos conceda misericórdia para que permaneçamos firmes neste propósito para a honra e a glória do seu santo nome. Amém.